Olá, meus amores, bom dia. Vamos iniciar mais uma semana de revisões para as nossas avaliações online. Hoje, que está trazendo a revisão de história, vamos relembrar aí a cultura indígena. Nós falamos sobre os índios lá no início das nossas aulas online, vocês devem estar lembrados. Vamos recordar, algumas coisas que aprendemos sobre a cultura indígena e reforçar alguns conhecimentos. Vamos lá? Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, quem já viviam, os índios, a população desconhecida, que foi encontrada quando os portugueses descobriram o Brasil. Antes dos portugueses, os índios eles se viravam da maneira deles. Até depois dos portugueses ainda continuou por um bom período de tempo, um longo tempo, a se virar do modo deles. As roupas eram confeccionadas por eles mesmos, viviam da caça, da pesca, do que a natureza oferecia, nas frutas, as plantas, as raízes, como a macaxeira, a batata doce. Os índios, eles vivem em tribos. Hoje ainda existem algumas tribos indígenas, não como antigamente, algumas já foram até extintas, Tem também a nossa herança, nós herdamos muita coisa dos índios, Ah, tia, hoje a gente fala jacaré, um animal, é herança indígena. A palavra jacaré é de origem indígena, o guaraná é de origem indígena. Vamos ver aqui nos próximos slides algumas coisas que nós herdamos dos índios, que nós temos até hoje. Na alimentação, aqui eu estou falando da alimentação. Na alimentação nós temos a banana, o bolo de polvilho, que é de farinha de mandioca, as bebidas fermentadas, comidas com milho, como a canjica, a pamonha, Vocês estão vendo a imagem aí do próprio milho. Caju, inhame, macaxeira, amendoim. Além aqui do lado que eu coloquei, ó, um marzinho. Os peixes. Essa tradição que nós temos de comer peixe também é uma herança indígena, porque os índios, eles caçavam para se alimentar, eles caçavam antas, capivaras, tartarugas, mariscos, que são as conchinhas, E peixes de variados tipos. Tudo isso é herança dos índios, que os índios deram para nós, nos passaram. Além de termos outros alimentos que não estão aqui, o maracujá, o guaraná, que eu já tinha falado antes. No próximo slide, nós vamos ver aqui os caciques. Vamos falar dessa herança. Como assim, tia, herança? O cacique, ele é o chefe da tribo, Ele é o chefe guerreiro que organiza quem vai caçar, quem vai para o combate. Quando tinham combates entre tribos rivais, era o cacique quem decidia. É esse aqui que tá com o cocar bonito na cabeça, ó. O cacique, ele sempre tinha um cocar mais colorido, mais cheio de penas. E o outro líder era o pajé. O pajé era o quê? O curandeiro, o líder religioso. O pajé era o médico dos índios, que hoje nós temos, O médico, além de ser o líder religioso, ele era quem organizava os rituais religiosos para agradecer quando tinham fartura ou para pedir quando não tinham fartura. Aqui eu tenho a imagem do pajé, esse da frente. Provavelmente aqui é uma dança, um ritual, Ou para agradecer ou para pedir algo. E atrás o cacique. Atrás do cacique vem os outros índios que participam do ritual. Por que eu falei do cacique no meio das heranças indígenas? Do cacique e do pajé. O pajé, em especial, ele era o médico da tribo, então ele conhecia todas as ervas medicinais, todas as ervas que hoje muita gente ainda usa para fazer chá, para fazer banhos, uns banhos espirituais. Então, eu falei primeiro sobre eles, aqui, o cacique e o pajé, os dois líderes religiosos, em especial o pajé, por conta disso. Ele conhecia todas as ervas que poderia curar certas doenças. As doenças não tinham nome, eles não sabiam de onde vinham, mas eles sabiam que erva usar
para curar aquela doença ou para melhorar. Por exemplo, uma gripe, eles iam lá, buscavam uma erva na mata, o pajé, fazia o chá, o suco. Também herdamos isso dos índios, de fazer chás. Chega, toma um chazinho disso, um chazinho daquilo para ficar melhor, né? Herança indígena também. Herdamos também nos artesanatos, os cestos de palha, as peneiras, as coisinhas de barro. Tenho certeza que na casa de cada um de vocês tem um potinho, um vaso, alguma coisa de barro. Também é de herança indígena. A rede. Na casa de todo mundo tem que ter uma rede. Aqui na minha tem acho que umas 3. Certo? Tudo isso é herança dos índios. É o que nós herdamos, o que os índios já tinham e nós continuamos usando. Vamos falar um pouquinho da habitação indígena. A habitação indígena nada mais é que as casas dos índios. Como eram as casas dos índios? Primeiro, o nome não era casa, né? Era oca. Então, as ocas indígenas eram as casas dos índios. Como eram feitas? De palha, de barro, de gravetos, galhos de planta e tudo manual. Era feito por eles próprios e em cada oca cabiam várias famílias. Não era só 1, 2, 3 pessoas, eram muitas pessoas. Era o vovô, o filho do vovô, mas a vovó, o filho do vovô com a esposa dele, depois os filhos dos filhos e assim iam. Por isso que as ocas eram grandes, eram ocas espaçosas. Depois que relembramos aqui um pouco da nossa cultura indígena, né? Um pouco da cultura indígena que nós também adotamos, nós também ainda usamos até hoje, como algumas palavras que a gente usa de origem indígena, algumas comidas que nós comemos, macaxeira, eu adoro macaxeira, suco de maracujá, meu Deus. As casas, né? Ainda existem lugares que as casinhas são assim, ocas, existem aldeias ainda com ocas. Também no artesanato, em todo lugar tem alguma coisinha com barro, rede, peneira, né? Vamos agora passar para a nossa atividade de revisão. Eu não vou deixar nossa atividade de revisão muito tempo para o vídeo não ficar tão longo, mas eu vou tirar foto e vou enviar em seguida o vídeo, certo? Atividade de revisão. Número 1. Qual é a função de cada líder? Pajé e cacique. Eu quero saber qual é a função de cada líder. Aqui. O que é que o pajé faz? O que é que o cacique faz em uma aldeia? Número 2. Como são chamadas e feitas as habitações dos indígenas? Olha o que eu acabei de falar. Qual é o nome das casas dos índios, que é dado às casas dos índios? Do que elas são feitas? Terceira questão. Cite alguns elementos que herdamos dos índios na alimentação, no vocabulário e na medicina. O que é que eu vou citar? O que nós herdamos na comida dos índios? Já falei também. Macaxeira, inhame, maracujá, banana, guaraná, entre outros. Vocês vão colocar o que vocês acharem melhor, que seja herança dos índios. No vocabulário, nas palavras, jacaré, guaraná, entre outras, viu? Tem também a paca, também é uma herança do vocabulário indígena. E na medicina, o que nós herdamos na medicina? As ervas, vocês vão ver no livro de vocês o nome de algumas ervas. Se não tiver no livro, eu posso pesquisar na internet, tia? Pode, tá bom? Vamos ver aqui a quarta questão. Teremos 5 questões nessa revisão. Na quarta questão tem: quem trabalha e como é dividido o trabalho nas aldeias indígenas? Só os homens que trabalham? Só as mulheres? Os homens, as mulheres e as crianças, né? Todos na aldeia indígena têm a sua função.